gente, hoje nós vamos falar sobre controles de superficial urbano. Então, nosso tema está sendo a questão água, o sexto ano. Então, o que a gente vai destacar mais? O processo de inundação. Então, é o quê? O que é inundação? É a capacidade que a terra tem de infiltrar a água da chuva, né? Então, sempre a gente olha muito em Santa Catarina e em outros lugares, tem muita inundação. Então, é isso que é inundação, é a incapacidade que a água vem arrastando os detritos, levantando as erosões. Aí, de acordo com a Defesa Civil, alagamento da cidade normalmente provoca danos materiais e humanos mais intensos que os das enxurradas. As enchentes ocorrem quando o leito do rio recebe grande quantidade de água, de volume de chuva e escoamento. Já a degradação está ligada ao processo de alagamento decorrente nas áreas de relevo levemente inclinado. Aí o que a gente tem que ver? Se você tiver um sistema de drenagem preparado para receber grande proporção de água, aí você não vai ter essa questão de degradação. Mas se você não tiver a drenagem, então a água, por onde ela passar, ela leva tudo. Aí nós temos lá uma pergunta: o que a degradação está ligada? Então, degradação está ligada no processo de alagamento. Não precisa complicar muita coisa. Decorrente nas áreas de relevo levemente inclinado. O processo de inundação está relacionado como? Como que um processo de inundação pode estar relacionado? Está relacionado à incapacidade do solo em filtrar a água do sistema de drenagem da cidade. Segunda aula, os principais desafios de água na zona rural. Então, a zona rural, pelo menos mais de 30 milhões de pessoas moram em zona rural, de acordo com o IBGE. Então, e a maioria dessas pessoas, ela não tem água. Algumas pessoas têm, outras não. Então, o que está relacionado isso? Com a desigualdade social, que ela está relacionada à falta de acesso ao serviço básico, desafio à infraestrutura, o alto custo, a situação climática, moradias irregulares. Então, tudo isso tem que ver com a questão das águas na zona rural. Então, tem 3 frentes de atuação que ocupam para isso. Água para todos é iniciativas individuais, isoladas, não dão conta de resolver a questão ou promover um impacto relevante à situação do problema. Apesar disso, algumas medidas foram colocadas em prática de maneira íntegra, poder oferecer caminho para melhorar o acesso e abastecimento. Hoje, com a energia chegando nos lugares, nós temos os poços artesianos, mas nem todo mundo tem condições de construir um poço artesiano. Ainda alguns usam aquelas minas que tem no rio ou pega água nos rios, principalmente na região do norte. No nordeste a gente já fala assim que já não tem mesmo condições das pessoas ter água. É difícil lá para eles sobreviver e ter água, principalmente na zona rural. Então, o que vocês vão ter que responder? As dificuldades de abastecimento de água na zona rural. Vocês vão ter que comentar com as palavras de vocês. Vocês vão ler o texto, fazer um resumo de acordo com isso.